Muito bem, programa Gente que Faz, hoje trouxe o Dr. Lucas Velasco para esclarecer a você aquelas dúvidas durante, o tempo todo nas leis trabalhistas. Nada melhor do que um professor especialista na área, né? Afinal de contas, ontem, Dia do Trabalhador, você fica naquela dúvida, e agora o que vai acontecer? Bom dia, Dr. Lucas, obrigado pela sua presença aqui conosco e vir esclarecer aos nossos amigos, aos trabalhadores, um pouquinho de como ficam as leis trabalhistas. Como está? Tudo bem? Bom dia, Wilson. Bom dia para quem está nos assistindo em casa. Queria aproveitar o momento para parabenizar pela passagem do Dia do Trabalhador para todos os trabalhadores e empresários que movimentam a economia no nosso país. Então, vamos lá. Nós temos aqui alguma série de perguntas. Vamos para a primeira pergunta, então. Doutor, está ali. As medidas trabalhistas formuladas pelo governo são definitivas? Você está dizendo medidas, então como é que é? Existem várias medidas que foram formuladas pelo governo nesse momento e a ideia é que elas sejam temporárias, né? Essa que foi a intenção do governo, que elas sejam temporárias até o final desse ano, 31 de dezembro de 2020. E a gente espera que tudo melhore para que elas sejam realmente temporárias. Muito bem. A próxima pergunta que nós recebemos, doutor, qual o prazo para a medida provisória ser convertida em lei? E caso não seja convertida em lei nesse prazo, o que acontece? Realmente a medida provisória ainda ela tem que passar pela aprovação lá das duas casas no Congresso Nacional. Ela pode ter validade até de 120 dias e caso ela não seja aprovada nesses 120 dias, ela vai perder a sua eficácia. Mas no momento que teve sua vigência, vai valer as regras que foram anunciadas pelo governo. Então, você que mandou as perguntas, nós agradecemos, fizemos uma seleção e estamos aqui acompanhando para que o doutor responda para nós. A próxima pergunta que foi selecionada para que você tome conhecimento é: as medidas trabalhistas formuladas pelo governo são definitivas? Não, elas não são definitivas, como eu falei agora no começo, acho que foi uma pergunta repetida. É verdade, Essa pergunta, na verdade, ela tem validade até no dia 31 de dezembro de 2020, as medidas. 31 de dezembro, né? Então, qual que é a próxima pergunta que foi selecionada pela nossa equipe? Quais as medidas que as empresas podem... Bom, é as empresas que vão definir e adotar nesse momento, doutor. Tem várias medidas que elas podem adotar. Muitas empresas já deram férias, fizeram bancos de horas e tiveram também novas medidas, que foi a suspensão do contrato de trabalho e também a redução da jornada, né? Então, 30% da jornada a menos, dependendo da produção, 50%, podendo chegar até 70% de redução de trabalho neste período. Qual que é a diferença entre teletrabalho e home office? Existem diferenças nesses dois institutos. O teletrabalho é aquele trabalho que é realizado fora da empresa, mas em caráter definitivo. Agora, home office, a pessoa pode trabalhar todo dia na empresa e, de repente, na sexta-feira, trabalhar na sua casa, que é a modalidade agora que a gente está vendo mais acontecer. Porque esse trabalho em casa, nesse momento, é em home office. A pessoa está trabalhando em casa nesse momento, mas ela vai voltar para a sua rotina assim que a gente terminar esse período de prevenção e isolamento social. Então é uma opção da empresa em pegar o funcionário que está e pôr para fazer o home office. É uma opção. Quem tem essa oportunidade, a empresa que tem, ela acaba tendo uma maior segurança, né, em colocar o seu trabalhador trabalhando em casa, porque evita uma série de problemas nesse momento em relação à saúde e à segurança do trabalhador, dos clientes, dos outros funcionários que estão trabalhando. Então essa é uma grande opção nesse momento. E feito isso, a empresa faz por uma necessidade. O empregado tem os direitos em todas as mudanças, em todas as leis que vão ser adequadas? O trabalhador ele continua tendo todos os direitos que ele teria no trabalho normal. Claro que essa relação em casa ela vai depender de ser acordada entre trabalhador e empregador, porque existem uma série de fatores. Eu vou utilizar um espaço, eu vou utilizar algum equipamento, então vai depender da função que a pessoa exerce. E isso tem que ser conversado entre o empregado e o empregador. Mas a princípio todos os benefícios que ele receber, mesmo estando em casa, ele vai continuar recebendo. Então, ele estando benefício, vamos supor, o Vale Transporte é um benefício.
E de repente eles estão em casa, como é que fica a situação? Realmente essa é uma situação que às vezes chega como pergunta, mas se eu recebo um auxílio combustível, se eu recebo vale transporte e eu não tendo que me deslocar, automaticamente eu não vou receber esse benefício. O mesmo ocorre também se eu estou exposto a um ambiente insalubre, a um ambiente perigoso. Se eu estou trabalhando em casa, eu não vou ter direito ao recebimento desses benefícios, porque eles são da função que eu exerço dentro da empresa. Pois é, uma das perguntas que vieram várias pessoas é em relação às férias. Pô, eu tenho férias aí e tal, como é que é? Pode ser antecipada nesse momento, doutor? Pode, isso gerou uma situação de muita dúvida, porque realmente foi a primeira opção que as empresas tomaram, né? Então muitas pessoas elas tinham acabado de sair de férias no final do ano, porque muitas empresas elas acabam concedendo férias coletivas e nesse momento também elas acabaram muitas vezes antecipando o período de férias que as pessoas podiam. Então as regras foram flexibilizadas e não precisou tomar uma série de cuidados que se tomava antes. Então eu só tive que avisar o funcionário com 48 horas de antecedência e concedi as férias para ele nesse período em virtude da pandemia. Muito bem, vamos lá, mais uma pergunta no telão. O empregado precisa concordar com as férias individuais? Realmente, nessa relação em questão de férias, a decisão sempre foi do empregador. A única coisa que ele tinha que comunicar com uma antecedência maior o funcionário, fazer o aviso de férias, e isso foi eliminado nesse momento. Mas o empregador é quem concede as férias. Tá, mas vamos supor que ele não tenha um ano de trabalho. E pode ser, nesse caso, devido a toda a situação, ser antecipada essas férias? Pode, na verdade, vai ser antecipada e depois, quando chegar naquele um ano, o trabalhador não vai ter como tirar as férias, já vai ter gozado das férias nesse momento. Bom, aí tem um fator, pagamento. Como é que fica o pagamento das férias? Essa é outra questão que trouxe muita dúvida, porque normalmente, quando a gente sai de férias, nós recebemos o valor do nosso salário, Sim, acrescidos do terço constitucional. E nesse momento, em virtude da pandemia, foi liberado esse pagamento. Esse pagamento ele pode ser realizado até no dia 20 de dezembro de 2020. Paga-se o salário normal no 5º dia útil do mês subsequente e aquele terço constitucional vai ser pago até o final do ano. Claro, se a empresa quiser efetuar o pagamento antes, ela pode, mas ela tem esse prazo estendido em razão dessa surpresa, que é uma surpresa para todos nós, ninguém estava preparado para viver esse momento. Doutor Lucas Velasco, e o banco de horas, como é que fica nessa situação? Pode também ser ajustado, antecipado? Como é que fica um aproveitamento? Já havia a possibilidade de realização de bancos de horas dentro das empresas e esse período de banco de horas ele foi estendido. A regra geral previa que era um banco de horas de até 6 meses. Em virtude da pandemia, vai poder ser realizado um banco de horas em até 18 meses. Então, muitas pessoas também ficaram em casa no primeiro momento e elas vão ter que repor esses horários nas empresas. E isso vai poder ser feito nos próximos 18 meses, depois que acabar a pandemia. Então, a gente não sabe quando que vai se fechar esse ciclo e vai começar a contar esses 18 meses, porque teve pessoas que ficaram 15, 20, até mais dias em casa e não estavam de férias, estavam dispensados e vão ter que repor esses horários. Quer dizer, no prazo de 18 meses ele tem que fazer. No prazo de 18 meses. Muito bem. Muito bem, doutor. Veja bem, são inúmeras perguntas que nós recebemos, algumas passamos, outras ouvimos. Eu quero agradecer a sua atenção e dizer que tenham paciência, as pessoas às vezes exageram, ficam desesperadas, não há porque está sendo tomado decisões por juristas, por analistas e tenho certeza que de uma forma ou de outra vai ser benéfico, não é verdade? Sim, nós temos que ter muita paciência e bom senso nesse momento porque essa crise afeta todos, é um momento de tentar sobreviver, manter os postos de trabalho e a gente precisa encontrar um equilíbrio para que as empresas também continuem abertas, então a gente precisa ter um pouco de bom senso, ser solidário, que tudo isso vai passar, com a ajuda de todo mundo a gente vai conseguir superar essa crise. Bom, eu quero agradecer ao pedido que fizemos, assim, meio emergencial para ti. Felicidades a você e a toda a sua família.